E hoje eu quero compartilhar com vocês no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 19, um texto muito rico, irmãos, muito rico, conhecido, é um diálogo de Jesus com uma mulher que foi tirar água no poço. Esse texto, ele pode servir de base para reflexão em alguns temas, mas hoje eu quero olhar para ele na perspectiva da adoração, e por isso que eu já fui lá para o versículo 19, capítulo 4 do Evangelho de João, a partir do verso 19, o texto nos diz assim: Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Queridos, esse texto do capítulo 4 do Evangelho de João, como eu disse, eu peguei a parte do versículo 19, porque é aquilo que eu quero enfatizar nessa noite. Mas eu quero relembrá-los desse momento. Jesus estava caminhando com os discípulos, na hora mais quente do dia, por volta do meio-dia, ele chega a um local que tem uma fonte de água, e existe uma mulher tirando água do poço, e ele estava na região de Samaria, a mulher era samaritana e ele judeu, e os discípulos também. E Jesus, então, pede para os seus discípulos irem até a cidade comprar alimento, e ele cria uma ocasião para ficar com aquela mulher no poço e começar um diálogo com ela. E esse diálogo começa a partir da temática da água, porque ele pede água para ela. Só que uma coisa que para nós é tão simples, dentro daquele contexto era um verdadeiro absurdo, e ela se espanta grandemente de um homem judeu pedir que ela tirasse água para ele, desse água a ele. Porque o judeu tinha grande aversão ao samaritano. E essa aversão, ela tem um fundo histórico, porque o samaritano ele era meio judeu, corria no sangue judeu nas veias do samaritano. Ele era parte do povo judeu, mas que não guardou a ordem de Deus, e eles deram seus filhos e suas filhas em casamento com outros povos. Então ele era meio judeu. E o judeu tinha grande distanciamento e aversão dele. Um homem judeu jamais pediria um favor, por exemplo, a um homem samaritano. Uma mulher, então, nem pensar. E compartilhar a mesma vasilha ou utensílio, esquece. Ou como diria lá no Rio, Darlene, esquece. Esquece. Nunca isso aconteceria. Então, quando Jesus aborda aquela mulher, sabendo que ela era samaritana, e ela sabendo que ele era um homem judeu, o espanto toma conta. Por quê? Porque estava tudo fora do contexto, fora do esperado. Jesus rompeu paradigmas. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus queria se aproximar daquela mulher, porque Jesus tinha propósitos de bênção, de vida, de paz, de salvação para aquela mulher e para aquela comunidade de samaritanos. E a partir da temática da água, Jesus começa pedindo água, e a temática da água vem, e eles vão conversando. Jesus: olha, tem uma água que você não conhece, e que quem bebe dessa água nunca tem sede. E aí o olho dela cresce, ela fala: eu quero essa água, porque todo dia é um empenho incrível vir aqui, ficar tirando água desse poço. Então eles vão avançando nessa conversa, até que Jesus abruptamente muda, e Jesus toca numa área pessoal daquela mulher, quando ele fala dos relacionamentos que ela tinha com homens, ou do marido dela. E ela responde secamente que não tinha marido. Jesus disse que era verdade, porque aquele homem que estava com ela não era de fato marido dela.
E Jesus toca num ponto frágil da vida dela, que era o relacionamento que ela construía com pessoas do sexo oposto. E aquela mulher que estava, quando ela percebe que aquele homem que conversa com ela, conhece tudo da vida dela, inclusive e principalmente as áreas frágeis da vida dela, e mesmo assim se interessa por ela, ela faz uma declaração, que é essa que nós lemos no versículo 19. Chegamos, portanto, ao versículo 19. Quando ele toca nesse ponto, ela responde: ele não é meu marido, eu não tenho marido, eu não tenho marido, e ele diz: de fato, esse que tens não é teu marido. E aí ela responde: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, eu vejo que o Senhor percebe, que o Senhor sabe de coisas que estão na minha vida, que eu jamais te contei, que você não teria como saber, sendo você um estrangeiro, e eu percebo que você tem um relacionamento diferenciado com Deus. Ela reconhece isso. Ela estava conversando com um homem judeu, peregrino. Agora ela reconhece que esse homem tem um relacionamento diferenciado com Deus, ele é profeta. E a partir desse olhar dela para Jesus, ela já lança, e meio que driblando também Jesus de falar da pessoalidade dela, ela lança uma pergunta religiosa. Sendo tu profeta, sendo tu judeu, então você me responda, qual o lugar correto da adoração? É em Jerusalém, como vocês dizem, ou é aqui, no monte que os samaritanos adoram, no monte que os samaritanos escolheram, Monte Gerizim, na região de Siquém, que era o primeiro local, irmãos, quando Deus prometeu dar uma terra a Abraão e a descendência dele. O cumprimento dessa promessa acontece lá com a peregrinação da saída do Egito, etc. Mas a promessa já foi dada a Abraão, que é o início do povo de Deus, em Abraão. É a partir de Abraão que o povo de Deus é formado. E Abraão chega a estar nessa terra prometida. E quando ele chega lá, ele constrói nessa chegada um altar para Deus. E então, para os samaritanos, ali era o local correto de adoração e não outro local. Mas os judeus não entendiam assim, os judeus adoravam em Jerusalém. E Jesus, respondendo a pergunta dessa mulher, ele meio que desvia essa questão, dizendo para essa mulher que o lugar não era a questão mais importante, mas o como adorar e a quem adorar eram os pontos centrais quando pensamos em adoração. Então aqui começa, na verdade, a nossa reflexão, porque do ponto de vista de Jesus, existem dois elementos que são principais quando nós pensamos em adoração, e eles nada têm a ver com muitas coisas que nós achamos que são muito importantes ou fundamentais para a adoração. O que você considera fundamental para adorar a Deus? Quais são? É o repertório? É a banda? É o estilo musical? É ser na igreja? É não ser na igreja? É ser a sós? É ser junto? Você canta? Você não canta? Tem música ou não tem música? Eu adoro sem música? Então tem uma série de elementos que a gente poderia estar falando sobre louvor e sobre adoração, mas que Jesus os coloca de lado, porque Jesus traz para a questão essencial da adoração, que é como se adora e a quem se adora. E de certa forma ele já diz para ela: olha, daqui a um tempo, e essa hora vem, e depois ele reafirma, essa hora vem e ela já chegou. Que o Monte Gerizim, ou Jerusalém, ou qualquer outro lugar já não farão tanto sentido. E aí eu preciso explicar uma coisa para você, só um instantinho. Queridos, na teologia daqueles dias, Jesus habitava um lugar. Então, quando você lê o texto do Antigo Testamento e você lê as pessoas peregrinando para Jerusalém, para entregarem o sacrifício, para fazerem os sacrifícios, para adorarem a Deus, qual era a crença que estava por detrás desse movimento? A crença era de que Deus estava no templo, Deus estava no seu santo lugar, Deus estava no seu santo templo. Então, eles iam encontrar Deus naquele lugar, e eles pediam perdão pelos seus pecados, e eles adoravam a Deus, e eles ofereciam sacrifícios e retornavam para suas casas. Então, Deus estava compreendido num lugar, e é assim desde lá da saída do Egito, quando eles tinham um tabernáculo. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo foi construído, tinham dois ambientes, um primeiro ambiente, o segundo ambiente, o santo dos santos, e tinham os utensílios para o sacrifício do lado de fora. Então os clãs vinham, as famílias vinham, entregavam o sacrifício, adoravam a Deus, porque Deus estava naquele lugar.
E o que Jesus está dizendo é o seguinte: algo novo está acontecendo. E ele já dá como consumado aquilo. Por isso que há essa crise aqui no texto. A hora vem e já chegou. Ela vem ou já chegou? As duas coisas. Ele já veio e ele já dava como consumado. O quê? Onde Deus está hoje? Qual que é a nossa ideia de onde Deus está? Nós saímos das nossas casas e a gente vem a esse templo porque Deus está aqui. A gente vai a algum templo, algum local de adoração porque Deus está lá. Porque muitas vezes nós tratamos os ambientes de encontros da igreja com uma certa sacralidade que nós não iremos encontrar no Novo Testamento, que é teologia do Antigo Testamento, e que Jesus estava dizendo para aquela mulher que ela não considerasse aquilo mais daquela forma. Porque, de fato, as paredes não podem compreender Deus, segurar Deus. Deus não está no ambiente A, B, C, na cidade tal, na catedral tal, no templo tal, aqui ou ali. Onde Deus está? Começamos um debate bom aqui, onde Deus está. Todas as coisas estão em Deus. E Deus envolve e sustenta tudo que Ele criou. Deus é maior que tudo que Ele criou. Ele envolve e sustenta todas as coisas. Não há nada que se mantenha se Deus não sustentá-la. Essa é a primeira verdade. Nós temos uma ideia de que Deus está fora daquilo que Ele criou. A gente está aqui e Deus está em algum lugar, algum ponto aqui, ou ali, ou aqui, ou ali. Não, Deus está envolvendo e compreendendo tudo. Porque nada do que Ele criou permanece sem que Ele sustente. Se por um segundo Deus deixasse de sustentar todo o universo, Ele não existiria por si mesmo. A ideia de que Deus criou tudo, deu corda e agora... Isso é uma ilustração muito antiga, né? Você tem que ter, sei lá, mais de 40 anos para lembrar de um relógio a corda. Eu, muitos anos da minha vida, trabalhando cedo, tinha um reloginho desse. À noite eu ia lá, dava a corda nele, e de manhã bem cedo ele ficava batendo um sininho no outro, assim, era um barulho assim chato que a pessoa tinha que levantar, irmãos. Não é esse barulho gostoso do celular hoje em dia, não. Ele era irritante mesmo, e ele era muito bom por isso, porque a pessoa já levantava assim na força do ódio e ia fazer o que tinha que fazer, entendeu? Então, muitas pessoas imaginam que Deus deu corda em alguma coisa no universo e largou a sua própria sorte, e agora as coisas acontecem aleatoriamente. Isso não é verdadeiro, isso não é bíblico. Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e Ele está conduzindo a história para o fim que Ele mesmo deseja e planejou desde a eternidade. E nada e nem ninguém mudará isso. Porque Ele compreende e sustenta... Olha, tem até Você vê que bênção a ilustração, né? Parece rádio, né? O cara fala um negócio, aí o sonoplasta já coloca isso, aquele som. Que maravilha de Deus. Deus falando ao coração dos irmãos, se arrependam e creiam. Queridos, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para você. Deus não deixou o mundo à sua própria sorte. Segunda verdade que eu quero colocar sobre essa questão da presença de Deus. Deus está, de forma especial, onde o seu povo está. É no meio do seu povo. O povo quem Ele formou, o povo quem Ele chamou, o povo que não era e que passou a ser porque Ele formou, povo peculiar, povo do seu zelo, povo da sua intimidade, que está colocado na terra para quê? Para continuar servindo, amando, iluminando e salgando, para buscar fazer na terra o que Jesus faria se aqui estivesse
caminhando por essa cidade. Tem um evangelista no Rio de Janeiro, muito conhecido. Eu estudei com ele quando eu fiz Jocum, ainda antes do seminário. O nome dele é Pedro, ele é conhecido como Pedro do Borel, porque ele trabalhava no alto do Morro do Borel. Na verdade, o ponto mais alto é a Chácara do Céu, mas lá em cima tinha uma base da Jocum, e eles tinham muito trabalho de evangelismo, trabalho social, clínica, enfim. Esse trabalho se tornou muito famoso no Rio, e ele é um evangelista assim, muito contundente. Eu aprendi muito com ele. E tem uma história que ele contou, e que eu costumo contar essa história, eu nunca mais esqueci. Uma experiência dele com Deus, ele estava querendo, ele foi chamado, hoje menos, mas vocês vão se lembrar, tinha uma época que tinha muitas caravanas para Israel, muitas caravanas para a Terra Santa, e isso era muito aqui, ali, pastor tal, pastor Y e tal, e ele tinha recebido um convite, e ele ficou meio assim, obcecado que ele queria ir, e deveria ir, e que era importante para ele ir e tal, só que ele não conseguiu dinheiro para ir. Um detalhe apenas. E deu o dia de efetuar o pagamento, e ele não conseguiu recurso, e aí ele foi chorar as pitangas dele com Deus. Pô, Deus, queria tanto ir, seria tão bom, seria uma experiência incrível, trazer tanto enriquecimento para a minha vida, ia poder conhecer os lugares que Jesus ensinou, os lugares que Jesus ministrou, poder conhecer, e foi nessa resenha com Deus. E aí Deus respondeu a oração dele de forma imediata. Essas orações que a gente faz meio assim, debaixo do chuveiro para ninguém ver, com lágrimas correndo junto, assim, normalmente elas são aquelas que Deus tem uma resposta mais imediata. Não sei se você já teve essa experiência. E aí Deus trouxe a resposta. Quando ele fala para Deus, olha, Deus, ia ser uma honra para mim pisar nos lugares onde Jesus pisou, caminhar nos lugares que ele caminhou. Deus trouxe a resposta, não, Pedro, você está enganado. Honra para você é levar o nome dele nos lugares que ele nunca pisou. Ele nunca caminhou nesses ambientes onde você caminha todos os dias. E a maior honra da sua vida é levar o nome dele por onde você caminhar. Isso é pacificar o coração do servo. E essa é a grande honra da igreja. Então Deus está onde a sua igreja está, porque a sua igreja leva o nome dele, honra o nome dele, e quer fazer o nome dele famoso. E Jesus estava dizendo isso para aquela mulher. Não adianta tu ir para Jerusalém. Não é isso. Não adianta você ir para a catedral tal, você peregrinar e fazer longas jornadas caminhando assim, assado, porque lá naquele lugar tem alguma coisa. Não é essa a ideia. O nome disso é idolatria. E eu vou mostrar isso para vocês na sequência. Mas eu quero que isso fique bem claro para vocês. Porque nós temos um ranço, nós temos elementos dentro do mundo evangélico de supervalorização do clero. Nós não temos clero na igreja evangélica, irmãos, nós somos todos irmãos. O fato de ser pastor não é mais importante do que ser irmão. Pastor é uma função, estou aqui para ajudar os irmãos no crescimento dos irmãos. O nosso pastor, meu e de todos vocês, é um só. O nome dele é Jesus. Ele é o nosso pastor. É funcional, não é hierárquico. Não está dentro de uma hierarquia, está dentro de um funcionograma. Irmãos, a maior honra que a gente tem, né, do ponto de vista do relacionamento, é poder chamar o outro de irmão. O título maior é irmão, irmã. Por quê? Porque nós somos irmãos e irmãs, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Nós fomos inseridos na família dele. Então ele estava dizendo para aquela mulher, não adianta tu querer, mesmo que eu pudesse dizer que é Jerusalém, ele dá uma deixa, ele fala, olha, a salvação vem dos judeus, mas ele não está dizendo para ela ir para Jerusalém não, gente. Vai lá e faz a sua peregrinação para Jerusalém. Não, por quê? Porque quando ele ia a Jerusalém, quando ele lidava também em Jerusalém, tinha muita incredulidade, tinha muita religiosidade, mas pouca expressão de adoração.
Veja o que está registrado no livro do profeta Amós, capítulo 5, versos 21 e 23. A visão de Deus a respeito daquilo que chamavam de adoração e culto. Eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias ou reuniões solenes. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvireis as melodias das vossas liras. Deus está aceitando algum culto aqui? Não, Ele está rejeitando o culto. Os profetas, em alguns momentos, as referências são tão duras que o que é dito é o seguinte: era melhor que silenciasse tudo, e fechasse a porta e não acontecesse, porque isso não agradava, Deus não recebia. Mas tinha tudo, tinha toda uma estrutura, tinha gente ministrando, tinha gente que o olhar humano, o olhar da carne diria: está tudo jóia, está tudo certo, mas não tinha nenhuma relação mais com Deus. Então não adiantava ir para Jerusalém ou para nenhum outro lugar, não era essa a solução, mas Jesus mostra a solução. Por quê? Porque quando ele começa a esclarecê-la de que o lugar não era o mais importante, 3 palavras surgem e nos ajudam a entender. A primeira é que Deus busca adoradores e não adoração. Isso parece apenas um joguinho de palavra, mas isso é mais profundo. O que Deus está buscando são pessoas, e não alguém que faça uma tarefa que lhe agrade. O que Deus quer é se relacionar com pessoas, e não que pessoas apresentem uma tarefa pronta para Ele. O que Deus está dizendo aqui é que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Se há uma busca por verdadeiros adoradores, supõe-se que então existam falsos adoradores, adoradores fake, adoradores que talvez aos olhos dos homens sejam top das galáxias, mas diante de Deus não passa de fake. Porque o que Ele está em busca são de verdadeiros adoradores. E Ele diz como que os verdadeiros adoradores adoram. Estes tais verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Deus é espírito e deseja que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí eu quero mastigar isso aqui um pouquinho melhor com vocês. Primeira verdade: não há adoração a Deus verdadeira, como Jesus está colocando, se alguém não nasceu de novo. Irmãos, isso é muito forte. Porque aquele que é nascido da carne é o quê? Carne. Mas aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus é Espírito. Primeiro elemento que Jesus traz aqui como verdade para nós é que é necessário haver um novo nascimento, uma entrega do próprio ser, para que aquilo que se vai fazer depois seja aceito como adoração. Tem uma outra passagem bíblica que nos ajuda a entender isso. Ela é bem conhecida. Eu vou usá-la. Quando os 2 filhos homens estão lá vivendo com o pai, a mãe a gente não sabe a história, e o filho mais novo pede a parte dele da herança, e o pai dá, e ele vai e some mundo afora, e vai, queima tudo que tem, até que ele fica na lona, ele fale, ele está na pior, mas de lá ele pensa: poxa, meu pai tem uma estrutura, um conforto, se eu vivesse como trabalhador do meu pai, já seria lucro para mim. Então eu vou voltar e vou pedir para meu pai me aceitar como um trabalhador dele. E quando ele vem com esse objetivo. E o pai não admite que ele se torne menos
do que aquilo que de fato ele é, filho. O pai não quer que ele exerça uma função na fazenda. O pai não diz, beleza, filho, que bom que você se arrependeu, mas você fez o que fez e as consequências, infelizmente. Então, você está contratado, passa no RH, e você começa a segunda-feira. Não foi assim. Porque o que o pai queria? Que o filho fizesse alguma coisa para ele? Não, o pai não precisa que o filho faça nada para ele. O filho foi embora, ficou um tempão fora, e o pai continuava sendo pai. E as coisas continuavam funcionando, mesmo quando o filho não estava lá para estar com ele. O pai nunca perdeu o controle daquilo que era parte do pai. E ele não admite usar o filho apenas do modo funcional. O que ele quer é resgatar o relacionamento e o propósito. Os irmãos entendem agora o que a gente está falando de adoração? O que Deus quer é que se cumpra na sua vida o propósito para o qual você existe. E para isso é necessário que você se relacione com Ele. Não é a parte do relacionamento com Ele que o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Jamais isso vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas é com Ele. E Ele te acolhe, então. Então, quando o texto está falando de uma adoração em espírito e em verdade, o primeiro elemento da adoração é novo nascimento. É o trabalhar do Espírito Santo dentro da gente, gerando vida. Então é uma entrega do ser, antes de entregar uma canção, antes de entregar um dinheiro, antes de entregar uma cesta básica, antes de entregar qualquer coisa que se valorize, antes de pensar no projeto social, antes de qualquer coisa, Deus quer a sua vida. Porque o propósito de Deus para a sua existência, nesse tempo e na eternidade, é que você o adore voluntariamente. Volta um pouquinho, Gadelha, por favor. Isso. O versículo 23 é a chave. Está chegando a hora e de fato já chegou. Por que já chegou? Porque ele já estava na terra. Quando ele fosse se entregar, ele iria ressuscitar, como ele mesmo havia dito. Depois ele ia retornar para o Pai. E ele daria o Espírito Santo, Consolador. E aí, um novo momento vai acontecer. Que Deus vem e habita pessoas, habita a igreja, habita o seu povo. Então, a adoração passa por entrega de vida. Mais do que cantar, dar dinheiro, fazer boa obra, ou qualquer coisa que a gente pense como sucesso na adoração. Se a tua vida não está sendo entregue, por que Deus deveria aceitar como adoração aquilo que apenas as tuas mãos dão? Por que Deus deveria se contentar apenas com o teu trabalho, ou o meu trabalho? Quando, na verdade, o que Ele quer é a nossa vida, é o relacionamento conosco. 24, Gadelha, por gentileza. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher avança um pouquinho mais, ela diz, eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir, quando Ele vier explicará tudo. A resposta é absurda. Sou eu. Se você imagina que o Messias vai trazer todos os esclarecimentos, eu estou aqui. Eu que parei aqui, que te abordei, que comecei a história da água, que revelei coisas do seu coração, sou o Messias. Eu não sou um profeta. Você se enganou mais uma vez. Eu sou o próprio Messias. Então, quando a gente fala em espírito e em verdade, a verdade estava diante dela. Como se adora e a quem se adora? Adore ao Messias,
o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. Eu não vou seguir hoje com o texto, vocês conhecem, muitos conhecem o texto, mas o fato que isso foi tão impactante para essa mulher, que ela larga o que ela está fazendo. Ela vai até a cidade, e é muito impactante para os discípulos que chegam a ver Jesus conversando com aquela mulher. E ela vai à cidade, e ela quer que as pessoas ouçam o que aquele que é o Messias tem para esclarecer. Ela não cria que o Messias esclareceria todas as coisas? Agora ela não quer uma mulher marginalizada por aquele próprio grupo, irmãos. Porque ela tinha pintado e bordado ali. Agora ela vai à cidade porque ela quer que a cidade também encontre o Messias. Quando a gente é transformado pelo Messias, quando a gente é transformado por Jesus, o impacto é tão violento em nós, que nós desejamos que pessoas recebam o mesmo que nós recebemos. Isso é adoração. Nós falamos de repertório? Não. Nós falamos de estilo musical? Não. Nós falamos, não. De tantas coisas que a gente costuma dizer para falar sobre adoração, e nós fugimos da essência, que é a vida que se encontra com Jesus. A adoração é a entrega da sua vida, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E que se ajude aqueles que ainda não conhecem o Messias, que ainda não conhecem o Cristo, o Salvador, a também conhecerem. Não dá para começar a pensar sobre adoração. Nós vamos pensar outras coisas nos próximos domingos, mas não dá para começar a pensar adoração se não for com a ideia de que é a nossa vida que precisa ser entregue. Sabe qual é a oferta que Deus quer? Sabe qual é a oferta que agrada a Deus? Sabe qual é a oferta que Deus recebe? Sabe qual é a oferta que de fato é culto e adoração e honra e louvor e alegra o coração de Deus? A sua vida imperfeita, falha, pequena, é a sua vida que Deus não abre mão. Deus não está interessado no que você pode oferecer a Ele. Deus está interessado na sua vida.